Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia, né? A gente, na graça de Deus, na presença dEle, a gente terá alegria para poder meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 4 de março de 2025, a nossa meditação nessa terça-feira maravilhosa vai seguir pelo segundo livro das Crônicas, capítulo 19. E o nosso versículo de trabalho vai ser o versículo 3, que diz assim: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o coração para buscar a Deus. Esse versículo ele é muito inspirador. Ele é muito inspirador. Por que ele é muito inspirador? Porque ele é um versículo que ele praticamente faz cessar algo de ruim que está sendo anunciado, ou que vai ser anunciado, ou algo diferente do que ele trazia. Ele diz, ele usa a palavra boas coisas contudo. Se ele está usando essa expressão contudo, né, ele está fazendo uma parte, ele está certamente parando um pensamento para poder dar início a um outro entendimento. Ou seja, a nova construção, aquilo que vai ser citado, é diferente do que aquilo que estava sendo citado. E o que está sendo citado a partir daqui é que boas coisas se acharam em ti. Ó. Em ti se acharam boas coisas. E aí, meu querido irmão, meu amado irmão, te pergunto, o que de bom você pode ser achado em ti? Mas para que você entenda um pouquinho melhor a importância desse versículo, a importância dessa afirmação que está sendo dita pelo um vidente, nós chamamos de profeta aí, chamado Gel, que é filho de Anani, ele diz assim, a gente vai lá no versículo 2, e está escrito assim, e Gel, filho de Anani, o vidente, e saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Opa! Olha só, nós temos aqui que o rei Josafá, ele está retornando do reino de Israel, ali da cidade de Samaria, ou da cidade ali onde se travou batalhas ali. Ele fez a sua parceria. Mas Josafá, como dito no devocional de ontem, ele era um homem reto ao Senhor, mas ele tomou decisões precipitadas, principalmente quando ele se aliou, tá? Ele se aliou ao rei de Israel. E o rei de Israel era Acabe, um homem mau. E essa aliança ele se deu quando ele casou o seu filho com a filha de Acabe, que também era filha de Jezabel. Por aí você tira. E essa aliança é um negócio estranho porque a gente não consegue entender uma aliança dessa. Possa ser que seja as questões políticas, as questões de defesa, a tentativa de manter os dois reinos em paz. São vários aspectos. Mas ainda assim é uma aliança que não agrada ao Senhor. Né? O próprio Senhor havia dividido a nação de Israel em dois reinos. O próprio Senhor tinha estabelecido que Jeroboão iria reinar sobre 10 tribos e Roboão, a partir de Roboão, de 2 tribos. E em nenhum momento você vê um movimento do Senhor para que une essas tribos novamente, para que se reunifique. E o que nós estamos vendo aqui é um movimento que muito provavelmente Josafá, ele no seu ímpeto, ou nas suas intenções, buscava essa unificação de paz e talvez até a possibilidade de, em algum momento, novamente reunificar os reinos. Possa ser que sim. Afinal de contas, ele está casando o filho dele com a filha dos filhos de Israel. E isso tem implicações sobre vamos dizer assim, a ocupação dos reinados. A gente sabe disso, né? Sobre direitos sucessórios, essas coisas aí. E tá correndo. Então, nós temos que, diferentemente do começo do nosso devocional, em que boas coisas se acharam, antes disso, o profeta ou o vidente, como a Bíblia aqui está estabelecendo, nessa versão aqui ela estabelece isso, na outra versão que eu tenho aqui também é o vidente, e deixa eu ver aqui na versão Nova Linguagem de hoje. Nova Linguagem de hoje é chamada de o profeta. Então a expressão profeta, vidente aqui, elas se equivalem, elas têm um equilíbrio. Então, Josafá havia feito algo que contrariava, né, uma necessidade, ou seja, ele se aliava ao ímpio, ele ajudava ao ímpio, ele inclusive batalhou guerras do próprio ímpio, que não era uma guerra do povo de Judá. Mesmo que fosse, muito provavelmente ele venceria essa guerra. Mas como a guerra era uma guerra do reino de Israel, além deles perderem essa guerra, o Acabe morreu por uma flecha ali que entrou na sua armadura, uma brechinha de sua armadura. Coisas do Senhor, né? Tem coisas que a gente não vai tentar explicar, que são coisas muito direcionadas à própria obra de Deus ali, e que só se justifica por isso, pela sua soberania e vontade. Então, esse profeta, o interessante quando ele faz essa pergunta, e ele diz, olha, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. É aquilo que a palavra sempre estabelece, são as consequências dos nossos atos e ações. Eu acho que muitos de nós, por vezes, somos muito receosos das consequências daquilo que fizemos
na nossa vida, mesmo tentando reparar diversas coisas. Às vezes a gente vai deixando algum lixo para trás. E isso amedronta o crente, não tem jeito. Que está se esforçando para tentar viver uma vida de alinhamento e perfeição. Alguns talvez cheguem um pouco mais próxima dela, outros ficam um pouquinho mais distantes. Mas aqui está dizendo, só que nesse versículo que nós trabalhamos, que é o versículo 3, aqui ele vai trazer mais boas coisas, ou seja, será pesado pelo Senhor aquilo que o profeta Gel já fez e ainda fará, conforme aqui a sequência de ações que a gente vai ver. Então, a gente não vai abordar essas sequências, esses novos fatos, basta você ler, são apenas 11 versículos. Eu te convido, eu te estimulo a ler para que você possa ver que a sequência de ações que de Josafá está tomando, são sequências de ações que praticamente levaram a ele, vamos dizer assim, a ter a ira do Senhor, muito provavelmente, a ser abrandada sobre ele. Porque senão não estaria essa parte, que boas coisas sobre ti, né? Boas coisas se acharam em ti. E essas boas coisas faz com que Josafá entenda, aceite ali, silencie, não questione as palavras do profeta, e ele simplesmente dá sequência ao seu trabalho, o trabalho que ele já iniciava, ele já fazia de uma forma igual, tanto que está aqui assim. O que eu quero dizer para você, que eu quero que fique como mensagem final é, haverá momentos que você certamente tropeçará na sua caminhada, mas que essas coisas não te afastem da glória do Senhor, não te afastem da certeza da caminhada e da alegria de você caminhar e servir a Deus. Por quê? Porque você também, assim como Josafá, possa ser visto pelo Senhor, que boas coisas se acharam em ti, meu irmão. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, fica sob sua bênção e proteção, e que Deus possa te cuidar.